Olá pessoal, sou o professor João Mota e hoje no Sou Mais Ciência vamos falar um pouco sobre verdades e mitos a respeito do limão. O limão é uma fruta cítrica rica em ácido cítrico e vitamina C. O seu suco vai apresentar pH entre 2 e 3. Daqui a pouco nós vamos compreender melhor a importância dessa informação. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, ela atua no nosso organismo como um antioxidante. Então, nessas imagens, nós temos o limão, nós temos a estrutura do ácido cítrico, que é um triácido, tem 3 grupos que liberam hidrogênios ionizáveis para o meio, e a vitamina C, e a estrutura da vitamina C. Algumas informações químicas para que a gente possa, então, dar prosseguimento e, posteriormente, responder quimicamente há alguns questionamentos acerca do limão, ou algumas afirmações acerca do limão. Se o meio é ácido, o nosso pH, ou o pH, do meio vai ser menor que 7. Então, por exemplo, nós acabamos de mostrar que o pH do suco do limão vai ficar entre 2 e 3. Então, o suco do limão é ácido, já que ele é menor que 7. Se o meio é básico, o pH vai ser maior que 7. Quando nós temos reações químicas ou quando nós temos ácidos e bases envolvidos, nós podemos observar duas situações. A primeira é uma reação que nós chamamos de reação ácido-base, que é uma reação de neutralização, e a segunda é o que nós chamamos de um equilíbrio ácido-base conjugada. Então, reação de neutralização é uma coisa, reação ou o equilíbrio ácido-base conjugada é outra. Nas reações ácido-base, nós vamos ter a adição de um ácido, no nosso caso aqui nós estamos colocando o ácido cítrico, e uma base, que é o hidróxido de sódio. Nessas reações vai ocorrer uma neutralização, então vai gerar água e o sal do nosso ácido. Então, esse sal gerado junto com essa água, nós dizemos que o meio ele vai ser neutralizado. Então, houve uma neutralização. Um ácido reagiu com a base e houve uma neutralização. No caso de um equilíbrio ácido-base, nessa questão do equilíbrio, nós vamos ter a geração do nosso ácido e da nossa base conjugada, ou da nossa base e o nosso ácido conjugado. Nesses casos, como por se tratar de um equilíbrio, significa que essas substâncias elas produzem H3O+, e Cl-, e ao mesmo tempo isso retorna. O que algumas pessoas então utilizam, fazem com essa informação química sem compreender? Elas dizem que se você adicionar um ácido à água, ou se você beber algo ácido, no nosso organismo vai ficar básico, e essa base então iria, no caso, combater o ácido do nosso estômago. Isso não é verdade, viu, pessoal? Apesar de gerar esse equilíbrio, essa base gerada, nós quimicamente falamos que é estável, ou seja, ela não tende a retornar ao seu estado inicial. E a outra coisa é que, mesmo ela retornando, essa quantidade que retorna é muito pequena. Então, essas duas informações indicam que, se você adicionar um ácido a uma solução ácida, a acidez vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, já são informações para nós deixarmos claro na nossa mente. E aí vamos iniciar, então, aos questionamentos. O limão pode aliviar os sintomas da gastrite? Aí, pesquisando na internet, facilmente você encontra vários sites informando, dizendo que isso sim, isso é verdade. Então, eles começam falando que não tem comprovação científica, mas a sabedoria popular diz que se você tomar o suco puro de limão todos os dias, antes de tomar café da manhã, ou seja, em jejum, você vai aliviar a gastrite. Pessoal, isso não existe. E aí eles dizem que ocorre uma neutralização. Acabamos de mostrar que quando você adiciona um ácido ao meio ácido, a acidez aumenta. Não existe essa história do suco do limão, por ser ácido, virar base no nosso estômago. Ok? Então,
Isso é mito. Em outros sites, quando a gente pesquisa melhor, você vai encontrar alguns especialistas, no caso essa nutricionista, a Renata Guiral, explicando que quando você adiciona uma substância ácida ao teu organismo, como no caso do limão, que tem o ácido cítrico e o ácido ascórbico, o que, que vai acontecer? Você vai diminuir o pH. Como diminuir o pH, você vai deixar o seu estômago mais ácido. Ou seja, o que, que vai acontecer? Você pode piorar a queimação e a dor no estômago. Então, isso não existe. Várias pessoas vieram me perguntar, então, ô professor, eu estou tomando suco de limão em jejum. Isso realmente me ajuda? Eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz foi: você sente de vez em quando as dores no estômago, como se fosse algo assim, uma queimação? Ela sinto. Então faça o seguinte: pare de tomar o suco de limão e beba água, que você vai ter uma melhora nesse quadro. Então, assim, pessoal, primeiro passo: se você tem gastrite, procure um médico. Se precisa, então, alterar a sua alimentação, procure uma nutricionista, um nutricionista. Porém, se você está pensando em minimizar os efeitos de algo, o que, que nós fazemos quimicamente falando? Nós diluímos. Então, se eu estou com queimação leve no meu estômago, eu tomo um antiácido, ou então eu posso beber água. Então, eu vou bebendo água para tentar diminuir essa acidez. A outra pergunta é: o limão ajuda a emagrecer? Então, outras coisas. Isso aqui eu escuto muito quando eu estou frequentando a academia. Pessoas dizem que estão tomando suco de limão em jejum para emagrecer. E, novamente, pesquisando, nós encontramos as pessoas dizendo que o limão ele queima excesso de gordura na cintura, desintoxica o organismo. E falei muitas coisas dizendo que isso acontece. Então, pessoal, isso na verdade é mais um mito. Então, o Dr. Luiz Ernesto Pujol, que ele é o secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Paraná, ele fala o quê? Que isso é um mito. O que, que acontece, pessoal? Se vocês querem perder peso, ou seja, emagrecer, só tem duas formas: controlar a alimentação e fazer atividade física. Então, essa história de que tomar suco de limão em jejum vai ajudar, não vai ajudar. Cientificamente falando, não existe nenhuma informação nesse sentido, ok? Então, quero emagrecer, controla a alimentação e faz atividade física. Aí vem o mais recente, né, que é o mais absurdo. Isso aqui eu nem, ainda bem que, pelo menos na internet, eu não encontrei informações contrárias a isso. Felizmente. Limão mata o coronavírus? Por favor, né, pessoal? Claro que não. Então, é falso. Essa informação eu encontrei no site do Ministério da Saúde. Então, já começo a dar aqui para vocês algumas dicas. Procurem sites confiáveis, né, ou de órgãos. Estão aqui no Ministério da Saúde, um site deles, já informando que isso é fake. Então, limão não mata o coronavírus, nem com aquela misturada toda que está sendo postado aí em algumas mensagens ou vídeos na internet. Limão ajuda na digestão? Sim, pessoal, isso é verdade, ok? Então, o limão ele ajuda sim na digestão do nosso organismo. Aqui há uma pequena explicação para isso. Questão do melhor funcionamento do intestino, questão de apresentar fibra solúvel, estimula a produção de algumas enzimas digestivas. Então, tudo isso ajuda na digestão. Então, isso é verdade. O limão elimina o odor de peixe? Sim, pessoal. O limão ele vai sim eliminar o odor do peixe. Por quê? Isso aqui vai estar associado à informação que nós colocamos lá no início das explicações. Então, os odores do peixe ou de matéria orgânica em decomposição, ele normalmente está associado a compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados, como a piridina, são bases. Então, o que eu tenho no limão? Eu tenho ácido. Aqui eu estou mostrando o ácido acético, mas só para uma referência, porque aqui seria, no caso, o vinagre.
Então, a piridina é uma base, está presente no odor lá do peixe e em matéria orgânica em decomposição. O que eu faço então? Eu adiciono um ácido, vai ocorrer uma reação de neutralização. Então, o ácido vai reagir com a base, vai ocorrer a neutralização. Vai gerar minha base conjugada e minha base conjugada e meu ácido conjugado. Ah, João Paulo, mas isso aqui professor, isso aqui não é um equilíbrio? Pessoal, novamente, mesmo tendo um equilíbrio, essa base conjugada é estável quimicamente falando e esse ácido conjugado é estável quimicamente falando. A tendência deles retornarem ao seu estado inicial praticamente não existe. Então, isso aqui sim é um método muito eficiente. Ocorre uma neutralização da base que está presente nos odores e o odor ele é diminuído e em alguns casos você pode realmente eliminar. Alguns cuidados. Algumas pessoas gostam de usar também para eliminar o odor das axilas. Isso não é recomendado. Por quê? Porque por se tratar de ácido, você pode ter algum dano na pele, já que o ácido ele atua corroendo, né? Ele tem um efeito corrosivo, então ele pode causar algum dano na pele e também escurecer na pele. Então não é o ideal utilizar ácidos, no caso suco de limão ou vinagre, nas axilas, principalmente se você for ao sol, se você ficar sob contato direto do sol. Isso também acelera esse processo, ok? Então, essa foi nosso vídeo de hoje, tentando trazer para vocês algumas verdades e mitos a respeito do limão. Aqui mais algumas referências, além daquelas imagens que nós mostramos com os sites, mais duas referências como base teórica. No caso, a referência 1, que foi para determinar, para nós termos uma ideia do pH do suco do limão, e na 2, justamente para dizer para a gente a questão de que o limão não é alcalinizante, ele é ácido, e se você adicionar um meio ácido, ele vai aumentar a acidez naquele meio. Bem, pessoal, era isso. Espero que vocês, a partir de hoje, comecem a utilizar o limão de modo adequado. Um abraço a todos e até mais!